E aí, tudo bem? Vamos embora estudar a Bíblia? Passando aqui para deixar uma palavra para a nossa reflexão. E dizendo, baseado na palavra de Deus, por que eu guardo o Santo Sábado? E hoje eu quero me basear no livro de Ezequiel, no capítulo 22, o verso 26, Ezequiel 22, 26. Por que eu guardo o sábado? Baseado nesta palavra. Diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discerne o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Eu acho muito forte esta palavra. E eu quero tirar algumas lições dela aqui para Deus está fazendo um reclamo muito forte por meio do profeta. E o reclamo que Deus está fazendo aqui por meio do profeta é o seguinte: os teus sacerdotes transgridem a minha lei. Quem são os sacerdotes? Era a liderança da igreja. Ponha sentido nisso. Os sacerdote era a liderança da igreja. Transferindo para os nossos dias a hoje, são os pastores, são a liderança da igreja, são os padres, são os presbíteros, a liderança, vamos jogar assim, a liderança, os seus sacerdotes, a liderança transgride o quê? A minha lei. E faz o quê? Profanam as minhas coisas santas. Às vezes o santuário, o templo lá dentro são profanados com algumas coisas que estão sendo adentradas lá dentro. Entre o santo e o profano não faz a diferença. Quem é o santo? São aqueles que estão lá na igreja, que querem as coisas certinho. Entre o santo, o profano é o mundanismo, às vezes adentrando dentro da igreja. Entre o santo e o profano não faz a diferença, nem discerne o imundo do limpo. A pessoa não faz essa distinção. Deus disse que esse pode comer, esse animal pode comer, esse não pode, esse é imundo, não deve de comer. E Deus está fazendo um reclamo. Entre o imundo e o limpo não fazem diferença. E o porquê eu guardo o sábado? Aqui tem uma palavra muito poderosa. E dos meus sábados escondem os olhos. O que a liderança hoje está fazendo? O que os pastores hoje estão fazendo? Estão escondendo o santo sábado dos olhos dos fiéis, dos mais simples dentro da igreja, que às vezes deixam ser levado por aquilo que o pastor disse, por aquilo que a liderança diz, por aquilo que a liderança acha que é. E às vezes aquele irmão simplesinho é levado por essa doutrina que foi aplicado a ele. A pessoa, ele começa a seguir uma igreja, e ele acha legal aquela igreja, ele entra ali dentro, ele é convidado, e ele é bem recebido de fato, e por ali vai, e de repente aquele membro é convidado a ser batizado, então aquele membro se batiza e ele nunca passou por uma experiência doutrinária, o que é estudar a Bíblia doutrinariamente. Às vezes ele é doutrinado nas regras da igreja, mas às vezes doutrinado no sentido, no que diz respeito aos mandamentos de Deus, e essas verdades é escondido dos olhos deste fiel. E este fiel, ele está ali sem saber que por trás de existe uma verdade para ele poder aprender. E a verdade aqui, porque eu guardo o Santo Sábado, porque Deus está fazendo um reclamo que a liderança, o sacerdote, está escondendo o sábado dos olhos de seus fiéis. E isso lá no final vai ter um acerto de conta muito triste entre Deus e essa liderança que escondeu essa verdade.
essa verdade dos olhos de seus fiéis. Então eu vou deixar lido mais uma vez: os teus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discerne o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos. E dos meus sábados, Deus está dizendo assim: a liderança está escondendo os sábados dos meus olhos, dos olhos dos fiéis. Isso lá na frente vai ter um acerto de conta muito grande, porque Jesus está voltando para pôr um ponto final nessa cambada de falsidade que existe aí. Que Deus nos dá o Espírito Santo dele para nós termos um discernimento dessas verdades. Amém?